E o nosso entrevistado hoje, aqui no estúdio, é o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, do PR. Vamos falar sobre a crise dos municípios. Prefeito, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth. É um prazer estar aqui no seu espaço, que tem cada dia mais audiência e credibilidade. Muito obrigada. Prefeito, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, faz uma convocação para gestores irem a Brasília em uma nova tentativa de pressão junto ao governo federal. O que ocorre? Que tipo de volume ganha essa crise enfrentada pelos municípios, prefeito? O município já vinha em crise de algum tempo, porque desde 88, que a Constituição dividiu os tributos, houve um agravamento progressivo na medida em que os governos foram criando as contribuições que não entram na divisão do bolo, né, e foi aumentando atribuições. Só para ter uma ideia, em 2002, o número de funcionários municipais da saúde era 300 mil funcionários. E o ano passado já era 1.800.000 funcionários. Quer dizer, houve um progressivo aumento de atribuições para o município sem que os recursos fossem correspondentes. Então, nós estamos, como dizia lá em Lucrécia, tá de vaca desconhecer bezerro. Eu como já é o segundo mandato, desde janeiro que eu reúno os secretários e peço levantamentos mensais de despesas, desde água, luz, combustíveis, e tudo que a gente pode reduzir sem quebrar a qualidade do serviço. Mesmo assim, as dificuldades são grandes, mas quem não se... Eu dizia em janeiro, dizia aqui, na televisão mesmo, falando sobre esse assunto, prefeito que tiver, aperte o cinto, quem ainda tiver cinto, porque depois nem cinto vai ter. É isso que está acontecendo, porque além de tudo, o Rio Grande do Norte tem um problema da seca. Os municípios muito pequenos, não sei nem como é que estão funcionando, porque nós temos uma receita própria, um município maior, mas também o que está havendo é uma queda geral em todas as receitas. Por incrível que pareça, a única que não tem caído mesmo é o ICMS. O ICMS tem sustentado, o governo do estado está de parabéns, porque nesse ponto aí tem correspondido. Mas receita própria e o FPM é uma coisa dramática. Até aquela ajuda que foi lei, que ficou de 0,5% em dezembro, 0,5% em 10 de julho, o de dezembro foi 0,5%, mas agora em julho foi 0,25%, e aí todo mundo já com as despesas ali para pagar, frustração total. Coincide também com a devolução do imposto de renda, que vai de junho até novembro, e isso, sabe, o Fundo de Participação do município é 85% do imposto de renda e 15% do IPI. O IPI está caindo porque a indústria está toda depressiva, ou seja, a produção da indústria caiu aí, como todo mundo está vendo todo dia. E o IPI também. E em cima e o imposto de renda é de onde sai a devolução do imposto de renda, lógico. E aí até o aperreio agora vai até dezembro, né? Prefeito, há risco de atraso no pagamento do funcionalismo? E aí eu pergunto sobre duas óticas. A primeira, especificamente na Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. E depois, na conversa que o senhor tem com os seus colegas prefeitos, eles relatam esse temor? Relatam. Olha, eu acho que quando der outubro, se não tiver nenhuma medida nova, eu acho que mais de 80% das prefeituras vão estar com os salários atrasados. No nosso caso, eu acredito que nós não vamos atrasar, até porque eu sou servidor público há 45 anos e quando assumi, eu digo, olha, folha salarial é sagrada e tal, então, mas os aperreios são muito grandes, tanto para nós, como para a prefeitura da capital, como Mossoró, que recebe royalty, enfim, todos os prefeitos estão preocupados, porque mesmo aqueles que têm uma renda grande, elas caíram. Então, você sabe, quando
quando diminui, sempre faz falta, né? Então, nós temos uma crise profunda e que não se resolve com pouca coisa, não. O governo tem que ter, como se chamava antigamente, um pacote de medidas para retirar os municípios dessa situação difícil. E eu digo, os maiores geradores de emprego do país são os municípios. Então, quando os municípios estão em crise, a crise chega a todos os municípios. Então, é preciso que o governo federal, que é quem fica com a maior parte do bolo tributário, veja isso. Se o governo também está em dificuldade, mas ele é quem tem a forma de atenuar esse problema. Por isso os colegas estão... Eu não fui a Brasília, fui a todas as marchas e contramarchas. Essa eu não fui porque eu tinha aqui uns compromissos inadiáveis, mas pelo aperreio de todos, eu acho que vai ser uma coisa muito forte, embora muitos já tenham até desanimado. De tantas vezes ir e não conseguir as coisas, as pessoas vão desanimando. Eu acho que não tem que desanimar, não. Tem que continuar a pressão até dar algum resultado nessa luta. Prefeito, minha pergunta recai exatamente sobre isso. Não é de hoje que os gestores municipais tentam pressionar e muito o governo federal. O problema é que a presidente Dilma Rousseff parece não ouvir muito esse clamor que vem das gestões municipais. O que é que deve mudar ou o que é que pode mudar para a presidente ouvir os prefeitos, prefeito? Olha, na primeira marcha que eu fui, o prefeito de Afonso Bezerra fez uma proposta lá e eu, na ocasião, achei radical, que era não iniciar naquele ano o ano letivo dos municípios. Depois eu vi que ele tinha razão, porque tinha que ter uma atitude forte para que sensibilizasse o governo federal. E eu disse nas oportunidades que tive, acesso aos assessores da presidenta, que eles, nessa crise que vem de 2009 agora, porque começou nos Estados Unidos, depois na Europa e tal, e nos atingiu. Eles fizeram um pacote naquele momento que beneficiou a indústria automobilística, outro pacote beneficiou a indústria da construção civil, outro pacote resolveu o problema da chamada faixa branca, negócio de geladeira, linha branca, mas não resolveu o dos municípios. O que é que há que não se preocupa? E isso vem, essa luta. O ano passado saiu aquela ajuda que foi aprovada lá, que era 0,5%, depois 1% a partir do ano que vem, que foi alguma coisa, mas todos sabíamos que era insuficiente, e com esse agravamento da crise nacional e aqui com a seca, então aqui no meu município, não, graças a Deus não tem seca, mas para os outros do interior mais como se fosse além da queda do coice, né? Prefeito, falando agora de política partidária, 2016 se aproxima, o senhor já não pode mais ser candidato porque está reeleito. Já definiu o seu candidato, prefeito? Ainda não. Quando terminou, quando nós fomos reeleitos, nós tivemos a reunião com todas as forças que nos elegeram e conjuntamente, por unanimidade, tomamos uma decisão de só escolher e divulgar o candidato em 2016. Porque esse negócio de eleição a cada 2 anos, você sabe, fica uma loucura. E a gente tem um programa muito extenso, que registramos na Justiça Eleitoral, mostramos ao público, e a gente está lutando dia e noite para cumprir esse programa, embora com essa crise as coisas fiquem mais difíceis, mas nós não vamos desanimar com isso. Então nós vamos ter, em 2016, candidato sim, vamos ter. Se Deus quiser, não vou escolher candidato sozinho, porque eu não sou Deus para escolher, só quem pode fazer as coisas sozinho é Deus, né? Mas vamos consultar todos os nossos aliados e fazer uma escolha tranquila para que ganhe a eleição e continue a luta que está sendo feita hoje. Não só por mim, porque trabalhar como nós estamos trabalhando não é obra individual, é obra coletiva. Então,
tem que ser alguém que tenha condições de conduzir, prosseguindo essa luta que vem sendo feita nos últimos 7 anos. Prefeito de São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado, muito obrigada por suas informações. Olha, eu que agradeço e eu voltarei sempre que você me chamar. Muito obrigada, Muito obrigado. prefeito. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar www.politicaemfoco.com. O RN Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Boa Tarde Cidadão com Robson Carvalho. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na tela da Band. Ótima tarde para você.